E aí, pessoal, ajeitar aqui a câmera aqui, ring light aqui. E aí? E aí, pessoal? Deixa eu botar aqui para aceitar todo mundo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Bia. Vocês conseguem Bom me ouvir dia, direitinho aí? Bom dia, professor. Eu estou aqui na praia, né? Que vocês, se vocês estão aí na pior, né? O problema não é meu. Como é que tá em Bacabeira? Que eu tô aqui em Cancún, vou dar uma aula rápida para vocês e voltar para aqui para a piscina, né? Então, deixa eu aceitar aqui o Convida pessoal. nós também, professor. Só Vou tô mandar vendo aí uma passagem um para ventilador na vocês. sua frente, fazendo um ventinho. Não, não, isso não é efeito do ventilador, isso é o vento da praia, entendeu? Então, esse é um vento natural, nada de artificial. Ah, tá, entendi. Eu tô aqui no calor, querendo chover e não chove, fica embaçado, a internet fica caindo. É, isso aí Também acontece. não, eu tá em Cancún também. Ou pelo menos ali no Lençóis Maranhenses. Se for não poderia ser naquele lago lá de Rosário, né? Não tem um negócio lá em Rosário, uma pedra em Rosário? Eu tô longe do Rosário, Ah, tô onde meus pais, no interior de perto de Santo Inês. sim, sim. Bem, a Bom gente vai fazer dia. bom dia, uma apresentação breve. A gente passou muito tempo longe, né, uns dos outros. A apresentação da aula já está aqui tudo pronto, mas eu não E sou aí, uma máquina, né? professor? Vocês sabem disso. Bom dia, bom dia. Eu queria saber como é que foi a experiência de vocês aí E aí, nesse professor? período férias, né? O que foi essas férias para vocês? Ah, professor, não precisamos acordar 7h30 da manhã e para pegar o ônibus do IEM e tal. Ó, professor, eu tô com saudade disso. Eu queria ouvir os relatos de vocês. O que é que vocês têm Preferia para me falar? acordar 5 horas para pegar o ônibus do que acordar 7h30 para aula online. Sério mesmo? Caramba. Sério, sério. Quem mais É aí mais tem algum difícil relato para acordar falar? 7h30 para uma aula pelo celular. É Caio, complicado mesmo acordar 7h30. independente de qualquer coisa, né, Caio? Se for para remoto, se for para o presencial, né? Deixa eu aceitar aqui. Meu Deus, aceitando um povo aqui. Olha, hoje deu uma turma legal, né? Hoje pareceu aqui um número expressivo, né? Nós temos 17 alunos. Só quem tá dando aula na praia, ó, coisa boa, né, Kailaine? Coisa boa, né? Eu vim aqui em Cancún dar uma aula e eu, rapaz, o que eu tenho para fazer? Ah, eu tenho uma aula aqui, peraí. Então deixa eu... Mentira, turma. A verdade é que essa minha vida é muito corrida. E eu, às vezes, quero dormir um pouco mais, mas o meu compromisso pessoal, ele me cobra muito, né? Então, eu tive que acordar antes de dar essa aula aqui para vocês. Óbvio, né? Porque você não preparou isso em cima da hora. É porque tinha algumas coisas da empresa para resolver e isso tira meu sono. Então, nem que eu queira dormir, eu consigo dormir até um pouco tarde. Né? Natiele, tá com a mão levantada? Natiele, quer falar alguma coisa? José Silva, bom dia, né? Bom dia. Vocês podem levantar a mão ali, viu, turma? Caso vocês queiram falar, né? Eu queria abrir esse momento para que vocês falassem, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, tá aberto esse momento agora, enquanto eu vou abrir aqui o slide, né? A dizer, o professor já começou com a aula direto, né? A gente nem teve condição de falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Então, bora lá, né? Deixa eu voltar aqui. Como é que é isso aqui? Vamos lá, Jesus amado. Deixa eu ver aqui.
Aceitar, Gabriel. Pronto. E ok. Bora lá. Aqui. E o que é? Deixa que não tá indo. Foi completo. Deixa eu botar aqui. Compartilhar. Vocês conseguem ver aí? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim. Rapaz, eu vou ser Sim. sincero com vocês, né? Mas essa aula por remoto, ela parece às vezes tão chata, né? Porque vocês não falam. Então, como vocês não falam, aí tem gente que vai lavar um prato, que às vezes vaza aqui, né? Aí às vezes é a mãe esculhambando lá do outro lado, vai arrumar tua cama. Dá para escutar às vezes aqui quando o pessoal deixa o microfone desligado, né? E vocês não interagem, então dá para saber. Mas a galera, sim, tá parecendo eu no remoto. Então, deixa eu ver aqui o chat aqui, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, né? Está sem internet, Isabela, ela é uma pena, né? Excelente aluna. Bom, então vamos começar, né? Vamos começar com um conteúdo novo hoje, que é essa introdução aos estudos de uma matriz. E a gente vai começar a falar em matriz tanto, turma, mais tanto, que vocês vão se familiarizar rapidamente. É um conteúdo que eu considero tranquilo, muito fácil, mas vai ter alguém que vai dizer, professor, mas porque você é professor de matemática, né? Você acha fácil. Não é não, turma. É porque é muito tranquilo mesmo. Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está vindo. Aceitar, Cris e Marcos. Tem que aceitar todos. Pronto. Todo mundo agora na live. Vamos entrar aí. Pronto. Então, turma, a gente começa esse estudo aqui de matrizes. Deixa eu aceitar. Toda vez tem alguém para aceitar aqui. Espera aí. Chegamos a 25 aqui o número de participantes. Crescendo aqui, 25. Tá. Então, vamos começar com essa interpretação do que está escrito aqui. Ele diz o seguinte, ó. Vou pegar aqui a caneta de outra cor. Cuidado, não vão mexer aí na tela, né? Vocês não são os alunos do primeiro ano. Então, a gente tem aqui, por exemplo, dados dois números M e N naturais e não nulos, chama-se de matriz M por N. Indica-se por M por N toda a tabela A formada por números reais distribuídos em M linhas e N colunas. Aí vocês devem fazer essa leitura junto comigo e dizer, meu Deus do céu, o que é isso, professor? Não entendi, foi nada. Então, bora lá, né? Eu vou colocar aqui como um exemplo. Então, turma, eu tenho aqui, ó, a minha matriz A, e ela é repleta por elementos M vezes N, ou M por N. E o que é esse M por N? Turma, eu quero que vocês mentalizem o seguinte. Essa primeira informação aqui, ó, vou até botar de verde aqui, isso aqui é muito importante. Essa aqui, ela se refere ao número de... Escrever aqui, ao número de linhas. E essa informação N que está bem aqui, ela se refere ao número de colunas. Porra, minha internet aqui está com... Ao número de colunas. Então, toda vez que vocês observarem nas questões, na prova, na resolução aqui, eu tenho que distinguir quem é que está representando a minha linha e quem é que está representando a minha coluna. E, geralmente, as letras, elas se alteram, né? Não necessariamente eu vou utilizar a letra M e a letra N. Nesse exemplo específico, eu tenho o quê? M para linhas e N para colunas. Mas, professor, o que é linhas e colunas? Bora lá. Deixa eu pegar aqui uma outra cor bonita.
Como vocês estão vendo esse conteúdo pela primeira vez e vocês podem não ter ainda feito cruzadinhas, né? Para quem já fez cruzadinha, é um negócio que é super tranquilo. Mas para quem ainda não fez, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, linhas. Toda vez que eu falar em linhas, aqui, eu estou falando que no sentido horizontal. E toda vez que eu falar em colunas, eu estou falando no sentido vertical. Então, essa é uma identificação rápida e básica para quem ainda não fez cruzadinha na vida, né? Para quem não tem esse sentido de orientação. Então, em outras palavras, nesse gabarito que nós fizemos aqui, eu tenho que o número de linhas ali está sendo representado pela letra M e o número de colunas está sendo representado pela letra N. Então, o que a gente poderia, nesse caso, representar? Deixa eu colocar aqui. O que a gente poderia representar aí na nossa matriz? Eu vou fazer uma matriz 3. Um exemplo. Eu vou fazer uma matriz 3 por 2, por exemplo. Uma matriz 3 por 2. O que a gente viu até agora é que essa primeira informação aqui, esse 3, ele fala sobre as linhas. E esse 2 aqui, ele fala sobre as colunas. Então, se eu quisesse construir essa minha matriz 3 por 2, eu teria que ter alguns elementos. Eu vou pegar números aqui totalmente aleatórios. Deixa eu ver aqui. Vou pegar aqui alguns números. Que números são esses? São os elementos da minha matriz. Vou aqui de verde. Então, se é uma matriz 3 por 2, essa matriz ela tem que possuir 3, o quê? Linhas e duas colunas, né? Então, são 3 linhas. Eu já sei que eu vou formar aqui, por exemplo, 9. Tá, se ele aceitar. 9, raiz de 2, 4, 6, 21 e 16. Então, aqui eu tenho a minha formação dessa minha matriz. Mas, professor, eu não entendi por que o senhor colocou os números nessa posição. E é exatamente, pessoal, porque aqui, ó, eu tenho a minha matriz formada por 3 linhas. Olha aqui, ó, 3 linhas. Então, vou fazer a conferência. Quantas linhas tem? Essa aqui seria a primeira linha, a segunda linha, e essa aqui é a terceira linha. Então, vocês conseguem identificar que eu tenho aqui, ó, a primeira faixa passando, a segunda, a terceira. Agora, 2 colunas, professor. Onde é que eu consigo observar isso aí no desenho? Olha aqui as 2 colunas. Essa aqui, ó, é a primeira coluna e essa aqui é a segunda coluna. Vocês conseguiram compreender essa distinção de linhas e colunas? Então, eu tentei fazer esse desenho macro para que vocês pudessem entender um pouco melhor. Então, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. O professor faz mais um exemplo para a gente poder entender melhor. Então, deixa eu botar aqui mais um. Eu vou colocar uma matriz A formada agora por 4 linhas. 4 linhas por 2 colunas. Aí, ó. Vou fazer uma matriz 4 por 2. Então, eu vou traçar aqui, né? Eu começo aqui. O número de linhas que vão ter, você pode até fazer um gabaritozinho básico. Então, o número de linhas que vão ter, linhas, olha o sentido aqui, turma. Eu vou ter aqui 6, pode botar números aleatórios. 3, 2 e 1. Aqui, 7, 3, 4 e 0. Deixa
eu aceitar aqui e dar-lhe aí. Certo. Como é que eu sei que aqui eu tenho uma matriz 4 por 2? É só vocês observarem. Ó. O número de linhas é representado aqui pelo primeiro elemento, que seria, nesse exemplo, a gente, o nosso M de mãe. Então, eu vou observar. Eu tenho quatro linhas. Então, eu vou observar que essa aqui seria a primeira linha. Essa aqui seria a segunda linha. Essa aqui seria a terceira linha. E essa aqui seria a quarta linha. Então, eu obedeci aqui o pré-requisito. É uma matriz de 4 linhas. Agora, a gente tem que observar se tem 2 colunas. Ó, colunas, ó, no sentido vertical. Então, essa aqui é a primeira coluna. E essa aqui é a segunda coluna. Então, é muito parecido quando a gente faz aqueles caças-palavras, né? Que a gente tenta montar as letrinhas, aquelas coisas todas. Então, isso aqui nada mais é do que essa introdução para que vocês tenham noção do sentido de que quando eu falo que é linha e quando eu falo que é coluna. Linha, vocês vão ter que observar o espaço que está na horizontal. E colunas, vocês vão ter que observar o espaço que está na vertical. Então, o número de colunas é definido pela quantidade de casas que eu tenho na vertical e o número de linhas são a quantidade de casas que eu tenho na horizontal. Eu pergunto para vocês, alguém tem alguma dúvida? Professor, só tenho uma dúvida. Todas, Que eu pode acho que não fazer é para todas. responder, você não vai responder agora, mas como foi que você achou esses números dentro das linhas e colunas? Excelente pergunta para esses caras, são bons demais. Por É isso a que eu dou aula mesma para que eu tava com vocês. dúvida. É a Por isso mesma que eu dou aula coisa para que eu falo. vocês. E é a mesma dúvida minha também. Porque esses números eu tirei da minha cabeça. Vocês estão entendendo? Esses números, eles ainda não... Eles são só números figurativos. Eles são números só para que a gente pudesse simular e para vocês interpretarem. Mas eu poderia colocar raiz de 2, 5, 7. Eu tinha um aluno do terceiro ano que saiu que ele dizia, professor, porque todos os seus números de exemplos eu já sei quais são. Entendeu? Porque eu dou essa aula aqui 1 milhão de vezes. Então, os números já ficam gravados aqui na minha cabeça. E quando eu penso que eu estou pensando em algo aleatório, ele já vem automático, porque eu já dei essa aula outra vez. Né? Então, turma, esses números que estão aqui, vocês não precisam se preocupar, porque eles são números que são hipotéticos. Eu poderia colocar raiz de 2, porque o objetivo mesmo, nesse momento, é só que vocês identifiquem o que é linha e o que é coluna nesse primeiro ponto. Daqui a pouco a gente vai discutir sobre como é que é feita a formação desses elementos. A princípio, eles foram escolhidos de maneira aleatória. Deu para esclarecer aí? Entendi, professor. Sim, obrigada. Entendi Ora. agora, obrigado. Valeu, valeu. Vocês são 10, vocês são 10. Então, em resumo, em síntese, e essas letrinhas elas vão perseguir a vida de vocês, porque elas sempre vão aparecer quando a gente estiver falando de matriz. Ah, mas professor, mas sempre mesmo? Não, 99% das vezes elas vão aparecer. Então, eu tenho aqui dentro dos elementos, eu poderia numerá-los, né? Então, aqui, ó, lembrando, eu estou falando da matriz. Esse A maior significa que eu estou falando da matriz. Esse quase por 2, eu estou dizendo como essa matriz é montada. Agora, a gente vai começar a analisar os elementos que estão dentro dessa minha matriz. E esses elementos, eles têm uma nomenclatura, eles têm uma identificação própria. E que identificação própria é essa? Nós chegamos a 33 alunos, né? Poxa, nunca chegamos a esse valor, eu acho. Então, eu vou colocar aqui A. Ó, repara que o A está minúsculo. A, I, J. Professor, o que é esse A e J? E por que o senhor colocou o I e o J de outras cores? Detalhe. Agora, turma, nós estamos falando dos elementos de uma matriz. E o que seriam esses elementos? Seriam aqueles carinhas que estão em verde ali em cima, né? Que é o 6, o 7, o 3, o 2, o 1, o 4. São aqueles elementos que estão ali dentro da matriz. E cada um daqueles elementos possui uma identificação própria. E essa identificação deles a gente dá através dessa nomenclatura aqui, A e J. Lembrando, a gente vai seguir a mesma regra. Deixa eu pegar aqui o verde. Vai tudo já fazer sentido. O verde é a referência, verde. A letra I, ela nesse caso, nesse exemplo específico, ela é a referência das nossas linhas. E a letra J
ela é a referência das nossas colunas. E o que seria esse A e J? Para que eu preciso saber disso bem aí, professor? Deixa eu aceitar aqui. Para que eu preciso saber disso bem aí, professor? Simples, pessoal. Porque através desse A e J, você vai saber em qual casa eu tenho qual elemento. Vocês querem ver o exemplo? Espera aí, deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês. Então, aqui, na verdade, deixa eu voltar para cá, seriam as posições de linha. Então, deixa eu botar aqui, ó. A posição e aqui posição. A posição que é cada elemento está na linha e a posição de cada elemento está na coluna. Quer ver? Deixa eu apagar um pouquinho aqui para vocês observarem como é que a gente vai aplicar isso aí. Oh, coisa chata. Vou apagar isso bem aqui para vocês não ficarem confusos. E vou usar essa mesma matriz ali. Então, a posição. Se eu quiser encontrar o elemento A11. Pessoal, o que é A11? É o A11. Tem gente que fala A11, tem gente que fala A11, né? Então, a nomenclatura, isso aí que agora não vai fazer tanto sentido para a gente. Mas se eu quiser encontrar quem é o elemento A11, como é que eu vou saber, dentro daqueles verdes ali em cima, quem é o A11? É fácil. Eu só preciso identificar que esse elemento A1, ele está na primeira linha, aqui, ó, está na primeira linha e na primeira coluna. Então, eu vou observar aqui na minha matriz. Quem é o elemento que está na primeira linha? Ó, vou até botar aqui nosso gabarito de novo, né? Aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, aqui, primeira e segunda coluna. Aqui são linhas e aqui são colunas. Então, vamos lá. O elemento A1, ele está lembrando, na primeira linha. Então, na primeira linha, eu só tenho esses elementos aqui, ó. 6 e 7. Então, com a primeira informação, eu já consegui extrair que o elemento A11, ele está na primeira linha. Agora, outra informação para a gente ter mais preciso é que ele está na primeira coluna. Então, o único elemento que está na primeira linha e na primeira coluna é quem? É o número 6. Vocês conseguiram entender? Aí? Sim. Ah, professor, eu quero... Não, essa parte eu não entendi. Vamos fazer mais um exemplo. Muito bom. É bom que Também vocês não, participem. professor. Não tem problema, eu vou repetir. Vamos fazer outro exemplo aqui. Não é doido. Eu vou fazer outro exemplo aqui. Eu quero saber aonde é que está o elemento A42 ou A42, se vocês quiserem falar. Como é que eu vou saber onde é que está este elemento? Olha aqui em vermelho. Eu vou bem aqui no gabarito. Ó. Eu sei que a primeira informação, ela sempre é referente às linhas. Então, aqui, ó, nesse elemento, ele está na linha, na quarta linha. Ó. Então, eu vou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou observar que ele só pode estar aqui, ó, dentre esses números. Opa, mas como é que eu vou saber qual é o número que eu estou querendo saber? Com a segunda informação, ó. Ele está na segunda coluna. Então, ó, essa é a primeira coluna, essa aqui é a segunda coluna. Então, o único elemento que está na quarta linha e na segunda coluna é o 0. Vocês entenderam? Então, eu posso dizer que A42 ou A42 é igual a 0. E A11 é igual a 6. Vocês estão entendendo? Vamos? Não? Sim ou não? Sim. Agora não, estou entendendo não. Agora eu entendi. Vou fazer mais uns aqui, não tem problema nenhum. Vou só apagar aqui um pouco. Deixa eu apagar aqui. No começo eu sei, parece um pouco difícil. Algumas pessoas não vão conseguir entender, normal. É por isso que eu preciso saber se vocês estão entendendo ou não, para a gente poder fazer mais exemplos, que é exemplificando que fica mais fácil. Quer ver? Eu vou fazer outro exemplo aqui. Eu vou desenhar a matriz A. Aqui. A matriz A, que ela é uma matriz quadrada, por exemplo.
Mas depois a gente vai falar disso aqui. É uma matriz 4 por 4. Então, eu vou desenhar essa matriz aqui e vou pegar números aleatórios, turma. Lembre-se disso, são números aleatórios. Vou pegar aqui a cor verde e vou começar a numerá-los aqui. 9. Vamos falando números aí. 7. Mais. 3, 6, 8, 3, 6. 12. 5, 12, 5. Olha, 4, você está com fome, né? 4, 15, 15, 20, 20, 2, 10, 40, 18, 1. O último? 13. Muito bem, o número da sorte. 13. Então, deixa eu botar aqui. Essa minha matriz ficou muito feia, mas dá para vocês observar. Sim, ali eu tenho uma matriz 4 por 4. Por que ela é uma matriz 4 por 4? Porque eu tenho 4 linhas e 4 colunas. Quer ver? Olha só. Aqui, deixa eu botar em vermelho. Aqui, ó, eu tenho a primeira linha. Aqui, nessa aqui, ó, eu tenho a segunda linha. Eu vou até esticar mais um pouco. Aqui é a primeira linha, aqui é a segunda linha, aqui é a terceira linha, aqui é a quarta linha. Aqui é a primeira coluna, aqui é a segunda coluna, aqui é a terceira coluna e aqui é a quarta coluna. Então, linhas, olha como está lá em cima, né? As linhas são essas zonas aqui. Aqui são as linhas, que elas estão na horizontal. Então, eu formo 1, 2, 3, 4. E nesse caso, eu também tenho 4 colunas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, deixa eu voltar aqui, apagando essas informações que eu coloquei aqui. Então, você já sabe por que tem 4 linhas e 4 colunas. Eu acho que isso aí está tranquilo para vocês. Agora, eu vou tentar identificar os elementos. Certo? Agora, eu vou identificar os elementos. Eu vou passar para a segunda parte. Olha só. Eu sei que A e J seria as minhas posições de cada elemento. I representa a posição de linha e o J representa a posição de coluna. Então, se eu quiser encontrar o elemento A, deixa eu ver aqui, 3, 2. Ou A, 3 e o 2 junto, não tem problema. Não, peraí. Olha aqui, para não confundir a cabeça de vocês. Eu vou encontrar o elemento A3, 2. Então, onde é que está esse elemento, professor? Dentre todos esses números que vocês me falaram. O primeiro passo que eu tenho que fazer é observar aonde está a minha linha. Então, eu estou falando do quê? Da terceira linha. Terceira linha. Então, eu já sei que essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda e essa aqui é a terceira. Então, só pode ser 15, 20, 2 ou 10. Com a primeira informação, a gente já sabe que tem que ser um desses 4. Agora, com a segunda informação, ó, eu vou até traçar aqui, ó. 15, 20, 2 ou o número 10. Então, é uma dessas 4. A segunda informação é a que refere ao número de colunas. Então, eu vou botar aqui, ó, a primeira coluna aqui, a segunda coluna, a terceira coluna e a quarta. Ele diz que está na segunda coluna. Então, na segunda coluna, eu vou trazer esse traço bem aqui, ó, por exemplo. Como caça-palavras. Pronto. Aqui, terceira linha, segunda coluna. Eu pergunto para vocês, qual é o único número que está na terceira linha e, ao mesmo tempo, na segunda coluna? 20. 20. Muito bem. 20. Então, aqui eu vou colocar o número 20. Então, o elemento A32, ele é o número 20. Nada mais é, turma, quando eu falo em elementos e essas posições, é só para demonstrar aonde está esse número. A primeira informação é a linha e a segunda é a coluna. O último exemplo, para a gente poder avançar.
Eu vou colocar o exemplo do número A. Deixa eu ver aqui. 2, 4. A24. Eu vou perguntar para vocês qual é o valor que... Não vou nem fazer essa aí. A24. Ele tá onde? Qual é o número? 4. 4. 4. Muito bem. 4. Então, A24, eu vou vir aqui, ó, na segunda linha. Eu vou pegar aqui a segunda linha. Ela tá onde? Tá bem aqui, ó. Na moto? Ah, tá certo. Então, ó, A2, aqui, ó, segunda linha, e agora a coluna. Preto. A coluna. E professor, só uma dúvida. Então, pode falar, pode falar. A24 só pode ser o número 4 aqui. Pode falar, tirem todas. Qual a diferença desse A maiúsculo para o A minúsculo que o senhor fez aí, ó? Tipo, o 4 por Excelente. 4 tá maiúsculo e o outro Muito tá bom. minúsculo. Muito bom, gostei. É bem simples. Quando eu falar em A maiúsculo, é porque eu estou falando da matriz em geral, dando todos os elementos. Então, eu estou falando de todos esses números que estão aqui. Quando eu falar em A minúsculo, eu estou falando apenas de um elemento. Então, A maiúsculo, ele é a matriz cheia, são todos os números, e A minúsculo é a matriz com um elemento. É só a identificação de um desses números. Então, A maiúsculo são todos os números, é a matriz, e A minúsculo é o elemento. É cada itemzinho desse. É o 9, é o 7, é o 8, é o 3, entendeu? Então, um é a matriz e o outro é o elemento. Esse número pode mudar, essa letra pode mudar, eu posso mudar para B. Aí vai ser, a matriz vai ser B maiúscula e os elementos vão ser B minúsculo, entendeu? Entendi, obrigado. Deu para compreender, né? Rapaz, nosso tempo é Professor, muito curto. Pode falar. professor, mas sempre vai vir falando a tabela com os números das matrizes, né? Sim. A princípio, a formação dela vai dizer para vocês. Por exemplo, A37, por exemplo. Então, vocês sabem que tem 3 linhas e 7 colunas. E vai dar, possivelmente, a formação dos números para vocês. Isso aqui é mais uma questão de identificação, porque a gente ainda está no passo de introdução à matriz. A gente ainda vai evoluir bastante, entendeu? A gente ainda vai evoluir bastante, mas, por enquanto, é só essa parte de identificação. Todo mundo conseguiu identificar a turma, não tenham vergonha de dizer que vocês não entenderam. Vocês conseguiram identificar quem são os elementos aí? A24, vou até completar aqui. Sim. Sim, professor. É igual a 4. Sim, né? Sim. Então, turma, a gente vai prosseguir e a gente vai começar a falar agora sobre... peraí. A gente vai começar a falar agora sobre as matrizes especiais, né? Que é a matriz linha. E toda hora tem alguém para aceitar aqui, peraí. Alguém que não está conseguindo entrar. Talvez por conta de conexão com a internet. Aceitar todos. Então, o que seria... Olha aqui, matrizes especiais. Existem matrizes que, por representarem alguma particularidade, recebem um nome especial. Matriz linha é toda matriz tipo 1 por N. E o que é isso aqui, professor? O que seria esse 1 por N? Nada mais é, pessoal, do que isso bem aqui, ó. Se eu pegar uma matriz linha, ela vai ser formada por 1, 7, 4, 3. São números aleatórios, viu, pessoal? Então, deixa eu botar aqui. Essa aqui é a minha matriz. Essa aqui vai ser uma matriz A. Nesse caso, 1 por 4. Por que 1 por 4, professor? E por que matriz linha? Matriz linha, pessoal, significa que ela só possui uma linha. Bem simples, né? Esse conceito de matriz linha. Ó, reparem, eu só tenho
uma linha. Deixa eu botar aqui em vermelho. Aqui eu só tenho uma linha. Mas colunas eu tenho 4. Ó. Aqui é uma coluna, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Quando a matriz possui apenas uma linha, ela é chamada de matriz linha. Ah, professor, e matriz coluna? Eu estou achando que eu já sei o que é. Muito bem, quem já acertou aí. Eu vou dar um doce para quem acertar. O que é uma matriz coluna? Uma matriz que só Só tem uma coluna? Ah, para vocês. Gostei. Para vocês. Tá me devendo, professor. Quando voltar às aulas, eu vou cobrar. Vou querer, hein? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um doce remoto para vocês. Mentira. Quando voltar às aulas, eu vou dar... Mandou assim iFood, professor. Vocês. Não, é muito caro. Aqui para caber uns R$300, como o motoqueiro deixou aí. Mas tudo bem. Só um negocinho aqui rapidinho. Tá, tudo bem. Então, matriz coluna... Pode falar, alguém vai falar alguma coisa? Você vai deixar isso aí salvo no YouTube? Sim, vai ficar salvo no YouTube. Porque minha internet tá travando, ela tá ficando travando, tá caindo de vez em quando. Não tem problema. A gente vai deixar isso aqui salvo no YouTube, tranquilamente. Olha aí lá. Ok, obrigada. Nada. Matriz coluna. É toda matriz que só tem uma coluna. Olha lá, ó. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, é uma matriz 3, para mexer aqui um pouco, 3 por 1. Ih, nossos meninos estão acabando. Aí o pessoal vai dizer, poxa, professor, agora que eu estou entendendo. Aí, matriz coluna. É toda matriz que só existe uma coluna. Então, eu vou colocar aqui uma coluna só. 4, 7, 2 e só. Ou seja, ela vai ter 3 linhas. Olha a quantidade de linhas aqui. Eu estou sempre fazendo isso aqui para vocês memorizarem. 3 linhas, mas apenas uma coluna. E essa é uma matriz coluna. Professor, o que é uma matriz nula? Aí é que diz aqui, né? É toda matriz que possui seus elementos iguais a 0. Então, uma matriz nula, pessoal, é essa matriz bem aqui, ó. Você está vendo aqui os tipos de matriz. É uma matriz, bicho feio. Isso não. Por exemplo, isso aqui, ó. Os parênteses ou colchetes tanto faz, viu, turma? Essa aqui é uma matriz A, por exemplo. Eu posso dizer que ela é 3 por 3. Mas ela é uma matriz nula. Porque todos os elementos que estão dessa matriz são iguais a 0. Bom, turma, a gente está aqui, vamos finalizar aqui com matriz quadrada e a gente abre para as perguntas para a gente poder finalizar, porque tem 1 minuto e 47 aqui em cima para mim para fazer. E a matriz quadrada é aquela matriz que ela tem a mesma quantidade de linhas, a mesma quantidade de colunas. Então, por exemplo, é uma matriz 2 por 2, uma matriz A, 3 por 3, é uma matriz B, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, ou seja, a quantidade de linhas é a mesma quantidade de colunas. Como é que é essa 2 por 2, professor? Eu vou colocar aqui, ó, 2 por 2, ela é assim, ó, aqui, 3, raiz de 5 e 4. Aqui eu tenho uma raiz de 2 por 2, uma raiz de 3 por 3, eu vou ter o quê? 4, 7, 13, 9, 8, 5, 10, 0, 1. Essa aqui é uma matriz 3 por 3, ou seja, 3 linhas e 3 elementos. Turma, alguém tem alguma dúvida? Só tenho sobre a matriz nula. Sempre vai ser 0, nos elementos? Exatamente, sempre vai ser 0 nos elementos. Mais alguma dúvida? Tudo ok, prof. Tudo ok? Turma, a live Tudo vai certo. se encerrar. Até o nosso próximo encontro. Nós temos um encontro sexta-feira, viu? Sexta-feira eu quero todo mundo aqui para a gente continuar
acelerando aqueles conteúdos de matriz. É um conteúdo fácil se você prestar atenção. E essa aula vai estar disponível no canal do YouTube. Viu? Daqui a pouquinho. Se vai continuar como essa aula, tá fácil. Tá ótimo, né? Ô, maravilha. Coisa boa que pode Espero que seja sempre assim. Mas vai piorar, viu? Vai piorar. Eu tô brincando. Professor, Sempre a vida tá muito dura.